E alunos da nossa família Eletrônica Fácil. Uma coisa que muita gente me pergunta é assim: professor Rodolfo, qual que é a vantagem de eu fazer, por exemplo, uma placa dupla face, simples face? Por que eu uso uma? Por que eu uso outra? O que é mais fácil fazer? O que é mais difícil fazer? Qual é a justificativa técnica que eu tenho que usar para eu escolher uma placa dupla face, uma placa simples face, para fazer os meus protótipos eletrônicos? Bom, a dúvida de um é a dúvida de muitos, então vamos para cima. Quando você decide fazer uma placa eletrônica, passo número 1, tem alguns motivos para você escolher fazer uma placa eletrônica. Motivo número 1 é quando você quer materializar o aprendizado de um determinado sistema, de um determinado circuito, de um determinado projeto que estava em protoboard em forma de placa eletrônica. Então a motivação número 1 é desbravar o conhecimento inserido no mundo da eletrônica. Tá bom? E isso daí é fantástico. Por exemplo, eu quero fazer um timer com 555 para aprender a fazer uma plaquinha ali e tal, controlar algo na minha casa. Espetacular. Eu quero fazer o meu primeiro Arduino Uno, porque eu entendi o que tem lá na nossa placa eletrônica e agora eu quero fazer o meu próprio. Então quero fazer o meu próprio Arduino. Pô, show de bola! Então, a primeira justificativa é você aprender a eletrônica através de protótipos de placas eletrônicas partindo do zero. Então, show de bola! A segunda justificativa de você fazer, produzir e desenvolver placas eletrônicas é você prototipar e validar o funcionamento de um projeto / produto. Por quê? Porque tudo dentro do mundo da eletrônica segue uma linha de raciocínio onde, passo número 1, você tem um problema. Passo número 2, você escolhe as partes do mundo da eletrônica para gerar a solução desse problema, partindo do zero. Então, escolhe ali uma determinada fonte de alimentação, escolhe ali um determinado microcontrolador, circuitos de interface para leitura de sensores de entrada, interface para controles de atuadores ali de saída com 5 para controlar 24 volts, 5 para controlar 12 volts, 3.3 para controlar 127 volts. E aí você vai escolher interfaces optocopladas, interfaces a relé, interfaces a transistor, interfaces a MOC, fototiristores, enfim. E aí você vai escolhendo o mundo da eletrônica a partir do teu conhecimento, do teu mindset, da tua forma de pensar o mundo da eletrônica. E se você não sabe, você vai buscar o conhecimento tal para você atingir esses objetivos. Fechou? Pode buscar coisas que existem prontas, como exemplos na internet e tal, porém você vai ter que entender, porque só entendendo de verdade é que você vai saber o porquê e a função de cada componente que está inserido naquele circuito, naquele sistema. Fechou? Olha só. Depois você vai fazer o quê? Prototipar e montar no protoboard. Então é para isso que existem os danados dos protoboards, Então você vai lá, vai pegar o seu protoboard, vai fazer a sua montagem eletrônica aqui. Para que finalidade? Para que você possa ver se naquela simulação que você fez usando o software Proteus, se você usando lá o software Multisim, usando qualquer tipo de software, se aquela simulação estava 100% válida e se não ocultou por algum motivo alguma informação técnica prática que você deixou de visualizar. Então não é ideal sair da simulação para ir para a placa eletrônica. Pelo contrário, é ideal você fazer o quê? É você sair da simulação para o protoboard. Tá bom? Porque é só no protoboard que daí você vai ligar as alimentações, pino por pino, fazer todas as interligações, medir continuidade, ver de fato todos os componentes que vão ter que ser inseridos aqui posteriormente na placa eletrônica para daí então você buscar o design do layout da tua PCB. Tá bom? Testou, validou o protoboard? Top, vai para a placa eletrônica. Quando você vai para a placa eletrônica, se você vai fazer ela de forma caseira, ou seja, já desenhou lá no software Proteus, vai prototipar, vai fazer ela com mão na massa. Bom, a placa mais fácil de você desenvolver, de você fazer, é a placa eletrônica simples face. Tá bom? Por que a placa eletrônica simples face é a mais fácil? Porque, veja,
Quando você faz o teu layout e você vai fazer a transferência, tá bom? A transferência você pode fazer pelo método térmico, pelo método fotográfico. Tem outros métodos também, inclusive o Eloy deu uma dica muito bacana depois de você pegar um determinado produto químico, você imprimiu lá no papel, coloca, você pode passar por cima, ele também transfere. Tem muitas formas de você fazer a transferência, tá? Só que aí, o fato é o seguinte, que quando você busca uma placa simples fácil, então deixa eu mostrar aqui pra galera, às vezes a gente está buscando aqui, falando coisas aqui para vocês e às vezes as pessoas não sabem o que é uma placa simples fácil. Placa eletrônica simples fácil, tá? Olha lá. Então, quando você fala de uma placa simples fácil, a gente está falando de pegar todo o nosso desenho, o nosso layout e colocar de um lado só da placa eletrônica. Só irão ter trilhas e ligações eletrônicas em um dos lados da PCB, tá? Bom, entendido isso, transferido o layout para a parte cobreada da placa eletrônica, que você está vendo aí na sua imagem, já era, matou essa parte do teu desenvolvimento. Se você deseja fazer uma placa dupla face, ou seja, trilhas em cima e trilhas embaixo, a camada de cima terá obrigatoriamente que fazer uma ligação elétrica e eletrônica com a parte de baixo. E aí você vai ter que adotar metodologias que os furos de cima batam certinho com os furos de baixo, para no momento que você fazer a furação, você pegue o centro do furo de cima com o centro do furo de baixo, solde o componente de um lado, solde do outro, e aí então tudo funciona de forma show de bola. Porém, quando você está começando no mundo da eletrônica, isso dá muito trabalho. E o que acontece? Se o teu layout da parte de baixo e da parte de cima ficarem desalinhados, isso naturalmente vai fazer com que quando você furou no centro de cima, errou o centro de baixo, você pode furar uma determinada parte da ilha de solda, você pode destruir então a ilha de solda do outro lado com a sua furação. Você pode, às vezes, dependendo se estiver muito desalinhado, errar até mesmo a furação do outro lado da placa eletrônica. Você pode furar uma trilha, se você posicionou de forma invertida o teu layout, enfim. Além de entender que trilhas eletrônicas, quando você faz o layout dupla face, vão fazer as ligações de trilha um lado com o outro. Então, ali, quando você faz uma placa industrial, esse furo que liga uma face na outra é o famoso furo metalizado. E aí, industrialmente falando, está tudo bem. Quando você faz manualmente, você terá que buscar esse alinhamento, tá? Fazer o furo de um lado, um furo do outro, e você vai ter que pegar um terminalzinho, por exemplo, pode ser um terminal de resistor, pode ser um terminal de capacitor, enfim, daí você coloca lá no furinho, solda de um lado, solda do outro. Se tiverem 10 furos metalizados, você vai ter que fazer isso 10 vezes. Se tiverem 50, você vai ter que fazer 50 vezes. Então, o fato é que dá muito trabalho. Fica bom? Fica. Pode ser feito? Pode ser feito. Porém, vai gerar muito trabalho e muita atenção. Então, se você puder, para protótipo eletrônico, fazer inicialmente uma placa simples face, vai ser mais fácil para você. Tá bom? E como que eu escolho então a placa simples face? As placas simples face, elas são placas ideais para que você então possa fazer layouts com poucos componentes, com poucas ligações eletrônicas, tá bom? E que o nível de complexidade não gere no seu layout de placa simples face muitos jumpers eletrônicos. O que é um jumper eletrônico? Um jumper é quando você tem que fazer um furo num ponto, um furo no outro ponto, e aí você tem que fazer a ligação ali por cima, através de um fio, ou através de um terminal, que você vai ali, dobra, solda de um lado, dobra, solda do outro, e também está tudo bem. O problema é quando você tem que fazer, por exemplo, 10 jumpers numa placa eletrônica, 20 jumpers numa placa eletrônica. Então, quando você faz isso, tudo isso começa a ficar o quê? Muito ruim para o teu layout, porque pode acontecer de você estar enxergando o quê? Mais
fios do que componentes. Então a estética da tua placa, começa a ficar algo muito feio. E aí, se isso porventura vir a acontecer, talvez chegou o momento de você então partir para uma placa dupla face. Tá bom? Então, a placa dupla face, ela é muito boa porque ela praticamente elimina todos os jumpers do teu layout de placa eletrônica, pelo fato de o jumper que você fazia por fio em cima da placa eletrônica vir a se tornar o quê? Uma trilha de cobre. Perfeito? Então, todos os jumpers que tinham na parte de cima ou na parte de baixo que você fez, enfim, aí depende do teu desenvolvimento, tá? Eles são eliminados por trilha. Então, essa é a parte boa de você fazer um layout dupla face. Outra parte muito boa também é que como você consegue alocar de forma estratégica na sua placa eletrônica componentes em cima e componentes embaixo, você pode pegar e otimizar o quê? O tamanho do teu protótipo, o tamanho do teu produto na placa dupla face. Muito mais ainda se você for audacioso e buscar no decorrer do tempo, que você vai evoluindo, vai crescendo, vai treinando, vai buscando, vai evoluindo, fazer o quê? Os layouts de PCB com componentes SMD. Porque se você faz componentes SMD, o que você pode fazer? Você pode ser audacioso a ponto que você pode deixar os SMDs de um lado e os PTHs do outro. Olha só que massa. E aí, no desenvolvimento do layout, você vai encaixando tudo bonitinho, show de bola, para que o terminal de um PTH não colida com SMD e, enfim, não gere um determinado problema. Ou você pode colocar os SMDs também na mesma face do PTH, mas o que é bacana? O bacana é que o SMD ele traz um tamanho miniaturizado da tua placa eletrônica, dos teus componentes, você otimiza o tamanho, e aí o tamanho da placa eletrônica de forma definitiva, se você busca tornar o teu projeto um produto oficial ou algo que vai ser encaixado num case, você tem que respeitar o invólucro de onde vai ser instalado a tua placa e o teu projeto eletrônico. Então, por exemplo, ó, vamos supor que você quer fazer uma placa eletrônica e essa placa eletrônica ela vai ser encaixada num case, por exemplo, igual a gente mostra lá no módulo 43, como fazer a sua primeira fonte de alimentação ajustável de forma caseira, manual e com ferramentas simples de forma show de bola. Então, uma vez que a gente decidiu o case onde vai ser instalada a nossa fonte de alimentação ajustável, você tem que respeitar o quê? A furação que está no case para que a furação da placa bata com a furação do nosso protetor, da parte mecânica que essa placa ela vai ser instalada, de forma então a você saber as limitações práticas de onde então serão fixados os componentes eletrônicos, né? E aí você vai determinar o tamanho, ó, o tamanho útil, a área útil da placa que eu tenho para desenvolver, essa daqui porque é aqui que vai caber minha placa eletrônica. Bom, então daí você vai alocando os componentes lá a partir da tua necessidade prática, tá bom? Diferente de quando você quer fazer uma placa só para você fazer, por exemplo, um treinamento, né? Então, fazendo a placa porque eu quero fazer um treinamento, depois eu me preocupo onde eu vou fixar. Então, nesse caso, tá tudo bem. Você deixa, por exemplo, 4 furos nas extremidades e tá show de bola. Agora, quando você já tem um case mecânico, por exemplo, igual esse case de acrílico aqui, da fonte de alimentação ajustável, você já tem lá os 4 parafusos, né? Então aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, mas tem aqui o parafuso 1, né? Parafuso 1, 2, 3 e 4. Então, tem onde vai ser fixado, tem o tamanho da minha placa eletrônica, a partir daí, então, eu começo a distribuição dos componentes eletrônicos. Então, placa simples fácil. Tem que ser uma placa, geralmente, com poucos componentes, que vão gerar poucas ligações eletrônicas, que vão gerar possivelmente alguns jumpers, e tá tudo bem. Para você diminuir geralmente o número de jumpers na placa simples fácil, você tem que começar a aumentar muito o tamanho dela. Então imagina você vai fazer um protótipo, e aí você vai fazer um protótipo, e aí você faz uma placa simples fácil desse tamanho aqui, né? Olha lá. Então, professor Rodolfo, eu posso fazer uma placa simples fácil desse tamanho aqui, ó? Na verdade, você pode fazer a placa do tamanho que você quiser. Por exemplo, quando eu comecei a fazer as minhas placas eletrônicas, a primeira placa que eu fiz um protótipo dela,
foi para controlar um manipulador eletropneumático de 3 eixos, controle de válvulas solenoides, com microcontrolador, display de LCD e muito mais, a minha placa tinha mais ou menos 20 por 10, ou seja, 20 centímetros de comprimento por 10 de altura, né? Olhando ela de frente. Então tá tudo bem. Foi uma placa eletrônica simples e fácil porque era aquele recurso que eu tinha para fazer naquele momento. E aí, naturalmente, quanto maior é o tamanho, maior é o espaçamento entre as trilhas, a tendência de você colocar jumpers na placa é menor, porque o roteamento através do software Proteus, Altium Designer, o EasyDA e outros softwares fica muito mais fácil, né? Então, fica o jogo do tamanho, o jogo do protótipo, o jogo do objetivo, e a partir disso você vai decidir então se é uma placa simples face, dupla face. É claro que manualmente multilayer, que é aquele tipo de placa eletrônica que você vê as trilhas passando tanto em cima, no top coupler, quanto embaixo no bottom coupler, e também no meio da placa eletrônica você tem trilhas fazendo ligações eletrônicas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem está ao vivo aqui no nosso querido canal do YouTube, placas eletrônicas multilayer. Olha lá que legal, tá? Para quem nunca viu, ó, deixa eu clicar aqui numa imagem massa. Então, tá vendo aqui, ó? Então a placa eletrônica, ela vai tendo o quê? Uma quantidade de camadas que vão tendo trilha em cima e embaixo. No meio da placa eletrônica, você também tem ligações eletrônicas. O problema, no caso do multilayer, quando você faz uma placa, você tem uma placa-mãe, que você tem uma complexidade gigantesca ali, eletronicamente falando, das ligações, né? Múltiplos componentes ligados uns com os outros. O problema é quando pode vir a acontecer de romper uma trilha ou alguma ligação eletrônica no multilayer. Se romper no multilayer, aí fica bem difícil você vir a fazer a manutenção, afinal de contas está lá no recheio, no meio da placa eletrônica, né? Agora se for em cima ou embaixo, aí você vai buscando através das suas estratégias, com multímetro, com osciloscópio, vai então detectando onde pode estar o problema para poder efetuar a manutenção. Mas então esses são os critérios para você fazer então a placa simples face, dupla face, quais são os benefícios de um, dificuldades do... E assim você vai jogando o jogo. Agora, definitivamente, o professor Rodolfo recomenda o quê? Que você sim faça as suas placas eletrônicas. Não deixe para depois prototipar, fazer o seu primeiro projeto. Por quê? Porque só quem fez o primeiro projeto, só quem fez tudo começando do absoluto zero, fez algo funcionar, fez um produto acontecer, resolver um problema da sua casa, da tua empresa, do teu comércio, da tua indústria, é que você vai saber o quê? O prazer de ver um filho seu, de um sonho seu, se tornando realidade, uma realidade profissional que materializa o conhecimento e que, sem dúvida alguma, faz toda a diferença para que você se motive, busque e evolua cada vez mais no fantástico mundo da eletrônica. Fechou? Olha só, e mais uma dica, se você ainda não baixou o nosso querido e-book de mais de 270 páginas, não esquece aí de acessar o site do cursoseletronicafacil.com.br, baixa aí o nosso livrão de mais de 270 páginas, onde você pode desbravar muito conteúdo, show de bola, faixa preta e sensacional, feito do fundo do coração, com muito carinho para todos vocês. Baixa lá gratuitamente, só deixar o seu nome e seu e-mail. E muito bem-vindo à nossa família Eletrônica Fácil. Se quiser fazer um curso completo de eletrônica também, seja muito bem-vindo. Tamo junto. Sozinho você vai rápido, mas somente acompanhado é que a gente sempre chega mais longe. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo. Tamo junto. Fiquem com Deus e vamos pra cima!